Nesse vídeo eu vou definir o que é uma transformação a partir da multiplicação de uma matriz por um vetor. Bom, nós já conhecemos a transformação que eu apresentei no outro vídeo, o tipo de transformação em que eu represento o vetor de entrada, aqui por exemplo x1, x2, e no vetor saída eu coloco as operações que vão ser feitas no vetor. Então, vamos supor uma operação aqui. O primeiro termo vai ser igual a 2 vezes x1 mais 2x2. O segundo termo vai ser 3x2. E o terceiro termo vai ser 4x1. Um exemplo de uma transformação. Bom, nós podemos representar isso de algum modo. Nós podemos escrever os coeficientes em uma outra estrutura e aí multiplicar por esse vetor aqui. Então, eu vou apresentar o modo de multiplicar uma matriz por um vetor, que vai resultar nessa transformação aqui. E assim nós vamos poder representar transformações a partir de multiplicação matriz-vetor. Então, observe. Vou colocar aqui uma matriz, então, multiplicada pelo vetor x. Vai ser esse aqui, né? Bom, ele vai ter os componentes x1, x2. Bom, os coeficientes de x1 e x2 são 2 e 2. Então, vou escrever aqui na primeira linha 2 e 2. Os coeficientes de x2 é 3. E aqui é como se tivesse x1. Seria 0x1. Então, não preciso colocar o 0, mas é como se tivesse. Então, aqui eu vou colocar 0 e 3. Eu já vou demonstrar o porquê. E aqui também, aqui não tem o x2, é como se fosse 0x2. Então, vou colocar 4 e 0. Bom, na multiplicação de matriz por vetor, então nós vamos definir nesse vídeo que ela nada mais é do que a multiplicação da primeira linha, primeiro termo da primeira linha pelo primeiro termo da única coluna do vetor, mais o segundo termo da primeira linha, mais a segunda coluna, o segundo termo da única coluna do vetor. Então isso aqui ia resultar nisso aqui, nesse outro vetor. 2x1 mais 2x2, ou seja, 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. E aqui eu pego a segunda linha e faço a mesma operação. 0 vezes x1 mais 3x2. Então fica 0x1 que dá 0 e mais 3x2. E aqui também, 4, pego a terceira linha e multiplico pela única coluna do vetor. Então fica 4 vezes x1 mais 0x2. Ok? Então vai ficar só 4x1. Bom, você pode rever que nós resultamos com o mesmo vetor aqui. Nós temos o mesmo vetor. Então isso aqui também é um modo de representar a transformação t. Então t atuando num vetor x, e eu vou chamar esse vetor aqui de x, ok? Vai ser igual a essa matriz que eu vou chamar de A. Então vai ser igual a transformação t pode ser representada pela matriz A vezes o vetor x, que vai resultar nisso aqui. Bom, perceba que para nós podermos representar, nós temos produto de uma matriz por um vetor, nós temos que ter o mesmo número de colunas aqui. Se nós temos duas colunas aqui, nós temos que ter duas linhas aqui, porque cada termo da coluna vai ser multiplicado por um termo dessa coluna aqui. Cada termo dessa linha vai ser multiplicado por um termo dessa coluna. Então, se nós temos dois termos aqui, nós temos que ter dois termos aqui. Os três termos seria três termos. E assim em diante. Eu vou generalizar agora, então, a definição de uma transformação t qualquer. Então, vamos colocar aqui do outro lado uma transformação t qualquer. T atuando no vetor x vai ser igual a uma matriz A. Vou escrever em outra cor. Vai ser igual a matriz A vezes o vetor x. Bom, e eu vou definir agora a matriz A no modo genérico. Então, t de x vai ser igual a matriz A
Vamos supor que a matriz A seja M por N. Então ela vai ter que ter M linhas, N colunas. Então o primeiro termo é A11. Aqui é a segunda linha, primeira coluna. E vai até a M1. Aqui é a linha 1, coluna 2, até a linha 1, coluna N. Aqui é a linha 2, coluna 2, que vai até a linha M, coluna N. Bom, e para multiplicar por um vetor, esse vetor necessariamente tem que ter o mesmo número de colunas da matriz. Então eu vou definir aqui um vetor com n dimensões. Então o primeiro termo é x1, o segundo termo é x2, até xn. Então o vetor, esse vetor aqui, só colocar ele mais para cá, ele vai ser, ele pode ser entendido como uma matriz de n linhas e uma coluna, ok? N linhas, uma coluna. Então a multiplicação, isso é a multiplicação de uma matriz por um vetor. É definida desse jeito. E expandindo essa multiplicação, vou expandir aqui do lado. Vamos escrever. Vamos realizar essa multiplicação. Vamos pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna, a única coluna, aliás. Então fica A11 vezes x1 mais A12 vezes x2 até A1n vezes xn. Então, vou respeitar as cores aqui. A11 vezes x1 mais A22 vezes x2 até A1n vezes xn. Vou fechar a matriz aqui. Bom, eu vou pausar o vídeo e preencher as outras duas colunas para ganhar tempo, tá? Então só vou fazer A21 vezes x1, vou pegar a segunda coluna aqui, fica A21 vezes x1 mais A22 vezes x2 mais A2n vezes xn, ok? Bom, já representei aqui como seria essa multiplicação. Então, a transformação t de x, ela vai ser igual, deixa eu copiar aqui, vai ser igual a essa multiplicação de matriz por vetor, que é definida desse modo aqui, multiplicação de linha por coluna. Mas será que toda matriz, aliás, toda transformação realizada desse modo aqui, ou seja, toda transformação que depende de uma matriz vezes um vetor, será que sempre vai ser uma transformação linear? Então será que essa transformação aqui é uma transformação linear? Bom, nos outros vídeos eu já demonstrei como os dois critérios para que uma transformação seja linear. Então, o primeiro critério é que a transformação, quando ela agir num vetor c vezes x, onde c é um valor, um número qualquer, tem que ser igual a c vezes a transformação. E eu já expliquei por que nos outros vídeos. E o segundo critério é que a transformação numa soma de vetores A mais B tem que ser igual à transformação no vetor A mais a transformação no vetor B. Então vamos checar se essas duas condições, se elas são satisfeitas, ok? Vamos checar primeiro se a transformação de C de x é igual a C vezes a transformação de x. Bom, eu já defini aqui a transformação e agora eu só preciso multiplicar por um C e ver o que vai acontecer aqui. Então, eu vou multiplicar por C, C e C aqui. Vamos colocar isso aqui embaixo. T de Cx, vou escrever com uma cor vermelha. Posso usar esse espaço aqui. T de C vezes x
vai ser igual a... Vou copiar a matriz A, já tenho ela aqui. Opa. Copiar, colar. Vezes o vetor x, que eu vou escrever aqui. Ele vai ser o vetor cx1, cx2, até cxn. É só colocar o c multiplicando cada termo do vetor. Bom, isso aqui então basta multiplicar, do modo que eu já demonstrei ali em cima. Então vou multiplicar, vou pegar a primeira linha, multiplicar pela coluna. Então A11 vezes cx1 mais A12 vezes cx2 até A1n vezes cxn. É bem simples, você já sabe como fazer, mas eu vou provar para você que isso é verdade. Então, isso vai resultar em A11 vezes cx1 mais A12 vezes cx2 até A1n vezes cxn. Esse vai ser o primeiro termo do nosso novo vetor. E agora eu vou pausar o vídeo e vou preencher os outros. Eu só vou multiplicar essa linha, a segunda linha, por essa coluna, tá? Vou multiplicar para ganhar tempo. Então aqui está preenchido. Eu só multipliquei cada termo. Então A21 vezes cx1, A22 vezes cx2, A2n vezes cxn. E a mesma coisa até AM1 vezes cx1 até AMN vezes cxn. E agora eu vou ver se isso é igual a multiplicar C pela transformação x. Ok? A transformação x, eu tenho ela aqui em cima já. Então eu vou aproveitar, vou copiar a transformação. Vou colocar aqui embaixo. Bom, será que isso aqui é igual a C vezes a transformação x? Ou seja, C vezes isso aqui? É muito fácil de perceber que sim. Vou tirar esse C daqui e vou colocar ele aqui dentro já, multiplicando todos os termos. E também é muito fácil de perceber que pela regra da distributiva eu posso distribuir o C entre todos os termos. Fica C, 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 A21, C, A22 até C, A2N, C, C e C. Então, a primeira condição foi satisfeita. T, a transformação T atuando no vetor C vezes x é igual a C vezes a transformação no vetor x. Então agora vamos checar o segundo critério, ok? Se nós preenchemos esses dois critérios, então isso vai ser uma transformação linear. Eu vou escrever aqui embaixo a transformação. Vamos escrever a transformação no vetor A mais B. Então vamos escolher uma cor. Não, essa cor não. Bom, T atuando no vetor A mais B, que eu vou chamar de A1 mais B1, A2 mais B2, até AN mais BN, vai ser igual a... Vou copiar a matriz. Eu tenho aqui. Bom, é só uma coisa. Eu fiz uma escolha que vai confundir vocês um pouco, mas... Só... Deixa eu copiar aqui primeiro. Só percebam que A1, os termos dessa matriz aqui são diferentes desse aqui do vetor. Tá? Não devia ter escolhido A, então eu vou mudar para D. D mais B. Então D1 mais B1 até Dn mais Bn. Então eu vou multiplicar essa matriz por esse vetor. Então aqui vai ter D1 mais B1, D2 mais B2, até Dn mais Bn. E vocês já sabem como multiplicar isso. É bem simples, mas eu vou fazer aqui a primeira linha, depois eu vou pausar e vou preencher. Bom, vamos multiplicar a primeira linha pela única coluna do nosso vetor. Então fica A11
vezes D1 mais B1 mais A12. Bom, eu vou colocar numa cor separada, né? Que fica melhor para visualizar. A11 vezes D1 mais B1 mais A12 vezes D2 mais B2 até A1N vezes Dn mais Bn. E agora eu vou pausar o vídeo e vou preencher o resto para ganhar tempo. Basicamente, vou multiplicar a segunda linha pela coluna, do mesmo modo. Bom, aqui está preenchido então, ok? Essa é a transformação agindo na soma dos vetores, e agora eu vou ver como é a transformação agindo em cada vetor. Então, no vetor D e no vetor B. Eu vou copiar esse esquema aqui, porque ele é exatamente o que eu preciso, eu só vou mudar as letras para D e B. Então, peraí, você já vai ver o que eu vou fazer. Deixa eu copiar esse trecho todo aqui. Vou colocar aqui embaixo. Mais ou menos aqui. Ok, deixa eu apagar isso. Então, eu vou calcular T de D, do vetor D, e depois T do B, e vou somar para ver se vai ser igual ao que nós calculamos lá em cima. O que eu estou fazendo é exatamente isso aqui, calculando o T do D nesse caso, e o T do B. Depois comparar com T de A mais B. Só vou apagar o X aqui, então no lugar do X seria D. No lugar do X seria D, vetor D, que é esse vetor aqui que eu usei aqui, né? E aqui então seria D1. Você já pode imaginar, vou apagar todos aqui já. Então aqui fica D1, D2 até Dn. E aqui D1, B1, B1, D2. Opa, aqui é D, N e Dn. Ok? Um pouco feio, mas tudo bem. E agora eu vou colar aqui de novo isso aqui embaixo e vou fazer a versão para o vetor B. Então, para o vetor B, mesmo raciocínio. E eu vou pausar e preencher já, porque é só uma repetição do que a gente acabou de fazer aqui. Bom, aqui está então preenchido todos os termos de B. Então o que eu tenho que checar é se isso aqui, que é a transformação agindo no vetor soma, na soma dos vetores, é igual à soma de cada vetor, de cada transformação em cada vetor. Então isso aqui tem que ser igual a esse mais esse. Deixa eu esquematizar isso aqui do lado. Eu vou copiar esse aqui. Vamos ver se vai ter espaço. Eu acho que não vai ter espaço suficiente. Não, ok. Então só vou copiar. Pra cá, só para nós termos mais espaço para trabalhar. Bom, então a soma desses dois vetores tem que ser igual a esse grande aqui. Deixa eu só fazer uma separação. Esse vídeo está ficando um pouco bagunçado. Então, isso tem que ser igual à soma desses dois. Bom, a soma desses dois é fácil de calcular. Eu vou distribuir esses termos aqui e você vai ver que ele vai ser exatamente igual a essa soma. Eu vou resultar então com um vetor, que é basicamente esse aqui. Eu vou escrever na mesma cor. Fica A11 D1 mais A11 B1 até, não vai dar para escrever todos esses termos aqui, eu vou pular para esse já, mais A1NDN mais A1NBN. Então, um sério problema de espaço nesse vídeo. A1NBN
Aqui no mesmo raciocínio, A21 D1 mais A21 D1 até A2N DN mais A2N DN até AM1 D1 mais, aliás, AM1 D1 mais AM1 DB1 até AMNDN mais AMNBN. Então, vou só expandir aquele vetor. E se eu somar cada termo aqui, eu não vou expandir porque já está muito grande esse vídeo, mas é muito fácil de observar que se eu somar esse termo com esse, eu vou obter esses dois, até somar esse com esse, que eu vou obter esses dois últimos. Então no meio também vai dar certo em todos. E para todas as linhas isso vai ser válido. Esse mais esse vai resultar nisso. E o último mais o último vai resultar nisso. E aqui no meio todas as somas também vão dar certo. Esse com esse. Tal. Até o último. AM1 com AM1 vai resultar nesses dois aqui. Então, outra condição está satisfeita, que é essa aqui. Eu podia ter usado esse espaço aqui em cima, eu não percebi, mas ok. Então nós cumprimos as duas condições. Então, todas as transformações desse modo aqui, agindo como uma matriz multiplicando um vetor, vão ser uma transformação linear. Nós provamos aqui que as duas condições são satisfeitas quando nós multiplicamos uma matriz por um vetor, ok? Lembrando que a matriz tem que ter a mesma quantidade de colunas do que as linhas do vetor. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar a composição, por que nós tomamos duas matrizes para dar certo na transformação de um vetor. Eu espero que esse vídeo não tenha sido muito confuso para você, eu não tive muito espaço para desenhar, mas é basicamente isso.